Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje a nossa dica é em relação à perda do mandato parlamentar. O que nós temos hoje definido pela Constituição, em quais casos há perda, em quais casos não há perda e quando que a decisão cabe internamente a cada casa através de um processo e quando que a decisão é meramente um ato da mesa da casa em função da decisão já ter sido proferida pelo Poder Judiciário. Então, para a gente entender melhor como isso funciona, montei alguns esquemas desta relação e vamos então ver como isso se aplica em questões de prova. Acessando então os nossos esquemas. Bom, neste esquema nós podemos visualizar a diferença do que a Constituição estabelece, do que é vedado, quais são as proibições que se aplicam aos deputados e senadores a partir da diplomação e a partir da posse, tá? Então, a partir da diplomação, o parlamentar ele não pode firmar ou manter contrato com nenhum tipo de pessoa jurídica, nem de direito público, nem da administração direta, nem da administração indireta e nem concessionários de serviço público, tá? E também não pode, a partir da diplomação, aceitar ou exercer cargo ou em função que sejam de livre nomeação ou livre exoneração. Isso a partir da posse. A partir da diplomação. A partir da posse é que aí o parlamentar não pode patrocinar, então ele já não pode mais atuar, né, em nenhuma das pessoas jurídicas da administração direta ou da administração indireta e nem em concessionário de serviço público e não pode mais ocupar o cargo, não é o aceitar. O aceitar a partir da diplomação, a ocupação, né, em cargos de livre nomeação e livre exoneração é a partir da posse. E também não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que tenha favorecimento de contratos de pessoas jurídicas de direito público ou então nessas organizações exercer qualquer tipo de função remunerada e também não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. A única exceção aqui, que aí vocês podem ter uma questão de prova lá da regra do 37 e 38, é a acumulação dos cargos com o de vereador. Então, eu posso ter 2 cargos de profissionais da área da saúde ou 2 cargos de professor cumulado com o de vereador desde que haja compatibilidade de horário. Essa é a exceção em relação ao último item desta proibição estabelecida pela Constituição. Em cima desta proibição e juntando com todos os demais itens que a Constituição estabelece, nós temos então as regras em relação à perda do mandato. Então vejam esse esqueminha aqui, a perda do mandato. Quais são as hipóteses e o que acontece, que tipos de peculiaridades nós temos em cada uma delas. Então as hipóteses, no primeiro caso é o quadro anterior que eu acabei de montar para vocês, que são as proibições. Então quando ele infringe qualquer uma daquelas proibições ali. E aí do lado aqui das peculiaridades, vocês estão vendo que tem uma hora a palavrinha cassação do mandato e a outra hora a palavrinha extinção do mandato. Então qual é a diferença de ser cassação do mandato ou ser extinção do mandato? Quando é cassação, é processo administrativo, é como se o servidor, entre aspas, estivesse respondendo a um PAD. Aqui é um processo de decoro parlamentar, ou seja, um processo de contraditório e ampla defesa para a perda do mandato do parlamentar, mas tem a mesma regra do contraditório e ampla defesa e esta decisão, então, terá que ser pelo plenário da casa. Tá? Já quando for extinção do mandato, é um ato meramente da mesa, que é o órgão que representa o legislativo. Então, é esse detalhe aqui que eles acabam confundindo nas questões de prova em relação à imunidade parlamentar. Então, vejam,
No segundo item aqui das hipóteses, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Gente, o que é considerado decoro parlamentar ou não, na sua grande maioria, está dentro do regimento interno. Portanto, é uma decisão de um processo administrativo dentro da casa em específica, que são os próprios parlamentares que vão fazer esta decisão. Agora, depois, olha a outra hipótese que a Constituição coloca. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Nesse caso, não tem o que ter de defesa. Está comprovado que ele não compareceu, ele não justificou, ele não se enquadrou em nenhuma das hipóteses que ele poderia ter tido. Então, neste caso, é um ato meramente de perda do mandato feito pela mesa da casa respectiva, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, essa, como nós vimos, é a que mais cai em questões de prova, porque a suspensão dos direitos políticos, que não é a perda, não é a cassação, é a suspensão dos direitos políticos, ela é uma decisão judicial, certo? Ela é uma decisão judicial, a suspensão ou então, essa decisão, quando lá na decisão judicial tiver só a suspensão de direitos políticos, é meramente a extinção do mandato. Mas quando for decretado pela Justiça Eleitoral, em outras situações, também é extinção do mandato, ato meramente da casa. Agora, olha o último, que é a condenação em sentença transitada em julgado. Então, aqui é o caso quando o parlamentar foi condenado por crime, certo? Então, ele foi condenado por um crime e nesta decisão, em função dessa decisão criminal, ele também teve a questão da suspensão dos direitos políticos. Gente, neste caso, a cassação do mandato, que é a perda, vai ficar a cabo da Casa Legislativa, é um processo administrativo, né? É um processo cuja base é a decisão judicial, mas não é um ato meramente da mesa, vai ser um processo onde o parlamentar tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Então é esse item que eles acabam confundindo nas questões de prova. E por último, eles ainda juntam em várias questões quando não haverá a perda do mandato. E aí, olha quando não perde. Quando ele assume como ministro de Estado ou quando ele assume não como governador de Estado, e sim governador de território, porque o território é de propriedade da União. E quando ele assume como secretário de Estado ou do Distrito Federal, ou somente como prefeito da capital, não é prefeito de qualquer município, é prefeito da capital daquele estado. Neste caso, ele não perde o mandato, ele assume então como secretário, como ministro ou como prefeito, né? Ele não está acumulando os dois, ele não está acumulando o prefeito com o de deputado, ele não está acumulando o de ministro com o de deputado, ele está licenciado no caso do cargo, né, no mandato parlamentar, para assumir este cargo político, certo? Então, esses são os casos que não perde, tá? E neste caso de assumir como ministro, governador e prefeito, ele pode optar em continuar recebendo o seu subsídio de deputado federal ou de senador. Tá? E aí, claro que se a licença for superior a 120 dias, no lugar dele assume então o suplente. Outra situação que não é caso de perda do mandato é situações de licença por motivo de doença e também em caso de interesse particular, mas em caso de interesse particular não pode ser superior a 120 dias. Em caso de motivo de doença, pode sim ser superior a 120 dias. Vejam que no caso de assumir como ministro de Estado, de governador ou de prefeito, isto é superior a 120 dias. Ele não vai perder, vai assumir o suplente no lugar dele,
mas se ele deixar de ser ministro secretário, ele volta para as atribuições do mandato dele de parlamentar. Tá? Então vejam essa questão que nós resolvemos no bloco anterior e que juntou estas duas regras, ó. Então, ó, lá em cima, com base no entendimento dos tribunais superiores, a condenação criminal, certo? Então a condenação criminal, ela sempre vai ser uma decisão da Casa Legislativa em específico. É suspensão dos direitos políticos, mas a decisão fica a cargo da casa em específico. Não é um ato meramente da mesa para a perda do mandato do parlamentar, certo? Então, juntando a questão das imunidades que ele tem, mais a questão de como fica a questão da perda do mandato. Certo? Então, esse tipo de questão nós temos que ter cuidado hoje em questões de prova. Espero que tenham gostado e entendido a relação do nosso bloco anterior, ou seja, do nosso vídeo anterior, em relação às imunidades, e agora com a questão, então, das perdas do mandato do parlamentar, como isso se envolve, se entrelaça e como são montadas as questões de prova neste sentido. E para finalizar, né, esta mesma regra que nós acabamos de ver em nível federal, ela vai se aplicar na estrutura estadual, porque a Constituição Estadual não tem competência para legislar sobre a questão da suspensão dos direitos políticos, da perda. Então, somente vai ter internamente na Assembleia Legislativa este processo administrativo ou então esta decisão proferida diretamente pela mesa, mas não terá repetição disto dentro do nosso regimento interno. Ok? Então essas eram as dicas de hoje, espero que tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, onde então nós vamos fazer algumas dicas de processo legislativo e depois vamos para o regimento interno para aplicar isso na organização do Estado do Rio Grande do Sul. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.